Oi pessoal, somos do canal Quem Sabe Planta ao Vivo. Eu sou a Bruna, aluna do 8º período de Engenharia Agronômica do Grupo Nunes. Estou aqui com o professor Cleison e o professor Roberto para poder esclarecer algumas questões para vocês sobre agricultura convencional e agricultura orgânica. Boa noite. Boa noite. A gente tem como primeira pergunta aqui, sobre a opinião de vocês. A produção em larga escala, depende dos defensivos? Eu acredito que não há necessidade, né? Porque nós temos alguns exemplos, né, de fazendas, propriedades com bons hectares produzindo hoje dentro de uma sistemática agroecológica sem a utilização, né, dos insumos do sistema convencional, nesse caso os agrotóxicos, né? Então, há fazendas, há propriedades, né, que não se utilizam dessa ferramenta nos seus sistemas de cultivo. Portanto, eu não acredito que há necessidade de a utilização. Embora, em alguns casos, né, essas propriedades não se utilizam disso, né, mas que não é a realidade, obviamente, das maioria das propriedades do Brasil. Mas a tua pergunta é: dá para produzir? A resposta é que sim, porque existem propriedades grandes, né, que já produzem sem a utilização de nada, né, de insumos, principalmente de insumos de agrotóxicos em seus sistemas de produção. Eu acredito que estamos esbarrados numa questão cultural, né? A produção orgânica em larga escala ela é possível, mas a gente dificilmente consegue fazer isso por se tratar de um tipo de trabalho específico, né? Você tem que ter um embasamento, digamos assim, você tem que ter um conhecimento específico, você tem que ter um certo dinamismo para conseguir produzir orgânico em larga escala. Então, o sistema convencional ele acaba sendo um pouco mais fácil, né? Ele acaba sendo de maneira mais fácil. Então, grande parte dos agricultores tem uma preferência pelo sistema convencional, né? Eu acredito também que grande parte dos produtores, trabalhar com a agricultura orgânica em larga escala torna-se bem mais difícil, né? Então eu acho que a quantidade de pessoas que a gente tem hoje nas cidades, em contrapartida com a quantidade de pessoas que a gente tem no campo, tornaria difícil alimentar, né, o mundo com apenas uma agricultura orgânica. Teríamos que ter uma parcela de pessoas a mais no campo, né, e que estivessem envolvidos realmente com a agricultura para que pudéssemos ter para que essa agricultura orgânica ela conseguisse alimentar essa população, E ser viável, né, economicamente? Acredito que viável economicamente ela seja, sim, né? Acredito que até um pouco mais do que o convencional, porque a gente vê no mercado aí que os produtos orgânicos eles são até com um preço um pouco acima do normal, né? Acima do convencional, mas a gente tem que entender que não se produz, né, a quantidade de orgânico, por exemplo, numa mesma área, às vezes você tem uma produção um pouco menor, né? Isso porque o sistema, ele não é turbinado como o sistema convencional, né? O sistema convencional a gente acaba teoricamente turbinando, você dando muita pressão para aquela produção, tá? O que não ocorre no sistema orgânico, que é um sistema totalmente natural. Que é quanto ao projeto de lei 6.299/2, que visa a seguinte pergunta, né? Essa lei vai levar mais agrotóxicos à mesa dos brasileiros? Eu não acredito nisso. Eu acredito no seguinte: hoje a gente tem que uma pequena quantidade de moléculas sendo utilizadas, de moléculas químicas, você tem uma maior capacidade de resistência
dos indivíduos tratados. Tá? Por exemplo, você tem uma praga X, você tem 3 produtos específicos para controlar aquela praga X. Um curto espaço de tempo vai promover, pode causar a resistência desses indivíduos. Quando você tem uma maior quantidade de opções de moléculas para fazer o controle desses insetos, você tem uma rotação de produtos. Tá? O que a gente tem que entender e diferenciar é que, culturalmente, o Brasil, o produtor brasileiro, ele não sabe fazer isso. Ele vai sempre pelo produto mais barato. Então, em contrapartida, ele está indo contra a essência do controle químico. Porque o controle químico, ele deve ser seguro, ele é seguro desde que ele seja tratado como determina a legislação. Também acredito nessa questão, sendo um insumo extremamente importante, né, para quem trabalha dentro de uma agricultura convencional. Esse projeto de lei, ele trouxe benefícios, né, a essa questão das possibilidades, né, que você tem de utilização de moléculas, mas mais uma vez a gente crava, né, dentro da questão cultural. A legislação hoje no Brasil, ela é bem rigorosa para se colocar um produto, né, uma molécula no meio ambiente, né, dentro do sistema de produção. O que não dá é o que tem acontecido, né, as pessoas simplesmente pegarem uma molécula que é utilizada em uma espécie e mirar em outra espécie sem ter, né, nenhuma base científica, nenhuma base técnica, né, simplesmente porque o alvo, o inseto, né, o patógeno seja o mesmo, né, a espécie é diferente. Então, por isso que há necessidade de mudar o perfil técnico também das pessoas, né, que vão trabalhar com isso, né. Receituário é diferente de receita, né, agronômica. Então, o receituário é muito mais complexo, né, o que a gente tem percebido hoje. Ver se o professor Cleiton possa até trabalhar um pouco mais em cima dessa discussão, porque é da área dele, mas o que tem se percebido hoje é uma receita, né? E o que serve num não serve no outro. Mesmo dentro do sistema convencional, né, há necessidade de ter uma complexidade do ambiente, né? O simples topografia da área vai influenciar no vento, né, que vai influenciar na forma de aplicar. Então, a lógica não pode ser a mesma, né, no sistema de aplicação. Né? Então, eu acredito que esse projeto de lei ele precisa ser, né, um pouco mais estudado, um pouco mais reformulado, mas eu acho que tem que ser do ponto de vista técnico. Né? Hoje o que a gente tem no Brasil é que pessoas se formam, não têm capacidade técnica para emitir um receituário agronômico, como os profissionais, por exemplo, técnica agrícola, né, que eu acho, a minha concepção, que não tem uma formação para exercer, né, esse tipo de função, que é extremamente importante para esse sistema, né, que é o sistema convencional. Na era da fake news, o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos do mundo? Não somos o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Existem outros países, inclusive países que têm uma característica de um certo conservadorismo, né? Utilizam mais agrotóxicos do que o Brasil. O problema que eu entendo que acontece no Brasil é justamente a questão técnica, né? Uma técnica de qualidade. Isso, às vezes, o problema ele é mais grave, né, de não se ter um técnico numa área, ele é mais grave do que um local onde se utiliza, às vezes, muito mais agrotóxicos. Né? Então, por exemplo, se você utiliza o agrotóxico de forma responsável, com cautela, com responsabilidade, o impacto, muitas das vezes, é menor. Né?
Agora, isso não quer dizer que nós não somos um dos maiores utilizadores de agrotóxicos, que nós temos que começar a utilizar mais agrotóxicos. Porque a gente tem que entender também que estamos num país de clima tropical, né? Esse país de clima tropical, ele favorece o desenvolvimento de doenças, né, de insetos, pragas de um modo geral. Então isso faz com que o Brasil também seja um país que utilize bastante agrotóxico. Além disso, temos as questões das extensas áreas agricultáveis que a gente tem aqui. Mas o cerne da resposta é: o Brasil não é um país que utiliza o maior utilizador de agrotóxico do mundo. E a mudança está acontecendo, né? Eu já disse que hoje a gente tem um aumento significativo do controle biológico, né? Nunca se vendeu tanto insumo biológico, hoje já tem as características on-farm, né? Que o próprio produtor rural, em grande escala, multiplica suas bactérias, faz a multiplicação dos seus fungos, né? E faz a aplicação maciça quando há problema. Isso tem buscado as empresas, né, que colocam essas moléculas de agrotóxicos no mercado, né, a mudarem também a sua perspectiva, né? Grandes empresas hoje já têm mudado, né, o padrão, porque é uma questão de demanda. Vai chegar um tempo que esse produtor não vai mais consumir essa quantidade, né, de agrotóxicos, mesmo estando no clima tropical, né, mesmo estando no clima tropical, a gente pode favorecer o crescimento de inimigos naturais, né? Há necessidade de ter um pouco mais de inteligência do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de experienciação, né? Porque os lugares eles mudam, não pode ser feito, o que faz um possivelmente não vai funcionar no outro, né? Então há necessidade de ter um pouco mais de olhar para esse controle biológico, né? E o que a gente tem percebido é que está aumentando muito, né? O produtor hoje acabou aquele momento mágico que o camarada chegava com o carro e ele tinha um notório saber, né, porque ele fez uma universidade, porque ele fez um curso, então ele chegava e colocava a experiência. Hoje não se faz mais isso, né? Conheço produtores que não leem, não escrevem e que não aceitam mais isso, e que muitas das vezes têm conhecimento muito maior do que o técnico que vai lá vender, né? Então a perspectiva está mudando, né? E a partir do momento que essa perspectiva muda, eu acredito que a gente vai cada vez mais sair desse rótulo de um país que tem muito agrotóxico, né, de um país que produz bastante produto, né, veneno, que é o termo que se usa, né, intoxicando várias pessoas, várias famílias, vários animais, né, vários rios, vários solos, né, por uma perspectiva um pouco diferente de produção. Os agrotóxicos, eles são seguros da saúde humana? Mais uma vez, ao meu ver, esbarra na técnica, né? Se nós tivéssemos profissionais 100% competentes trabalhando no campo, seria seguro, do ponto de vista da segurança que uma molécula traz, né? O problema é que muitas das vezes você envolve o profissional que não tem um perfil ético, que muitas das vezes é a calagem que precisa ser feita e ele receita, né, porque ele andou 30 quilômetros, você chega lá e ele tem que vender, porque ele tem que bater meta. Bater meta de venda de agrotóxicos é uma coisa ilógica, na minha concepção, quanto ser humano, né? Bater meta de venda de agrotóxicos, ao meu ver, enquanto pessoa, né, é uma coisa ilógica, é a coisa lógica do mercado. Né? O mercado tem que vender, tem que colocar, tem que fazer, tem que acontecer, né? tem que se sustentar de certa forma, né? Então isso está se esbarrando nesse profissional, né? E esse profissional acaba então fazendo, né, o que a empresa quer, né? Então muitas das vezes há necessidade de mudar a perspectiva, mudar esse padrão, né? As pessoas elas precisam resgatar o padrão técnico. Se precisa, utiliza. E utilizar sempre aquela molécula que seja menos problemática, né? Ou partir de uma agricultura biológica que está forte, né? Usar de outros meios. A gente tem um manejo integrado de pragas, né?
que é algo que se fala há muito tempo, desde quando se tem curso de agronomia, se fala nisso, e hoje, né, acaba que se tornou-se um esquecimento, né? Simplesmente conta-se o número, muitas das vezes nem conta o número, né, aparece quando está aplicando. E isso tornou-se uma questão cultural do produtor rural também, que tornou-se refém disso, né? Então, é época de aparecer cigarro, vamos usar agrotóxico para matar cigarro. Às vezes não tem nenhum cigarro, mas culturalmente chegou a época de aplicar agrotóxico para cigarro, né? O caminho mais curto, né? Então, Mais fácil. e muitas das vezes cultural. Né? Sim. Como os agrotóxicos são aprovados no Brasil? Bom, tem uma série de situações. O que a gente pode resumir é que uma série de estudos é feita para se aprovar um agrotóxico, né? O agrotóxico ele passa a aprovação de 3 instituições públicas, né? Que é o IBAMA, a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Lógico que o agrotóxico, no caso, ele é registrado única e exclusivamente no Ministério da Agricultura, né? Quem dá o aval de utilização desse produto no meio agrícola é o Ministério da Agricultura, mas ele tem que ter aprovação da Anvisa, que olha todas as situações os riscos para os seres humanos, né? A questão ocupacional. Ele tem que ser aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, que vai verificar o efeito, né, o impacto desse produto à fauna e flora, tá? E, por fim, dentro do Ministério da Agricultura, que vai avaliar a eficiência agronômica desse produto. Tá? Então, para se aprovar um produto, um agrotóxico hoje no Brasil, é um tempo grande, porque são vários estudos feitos e são estudos que não são rápidos, são estudos demorados. Então, por isso, há uma certa crítica, né, de dificuldade de se registrar um produto no país. Mas eu também vejo a questão de pessoas, né, de técnicos disponíveis dentro dessas instituições, né? Hoje a gente está tendo um enxugamento do setor público, né, no sentido de que pessoas estão se aposentando, pessoas estão se desligando dessas instituições e não está havendo contratações de outras pessoas. Em função disso, o número de trabalho, né, para essas poucas pessoas que estão ali envolvidas nessas atividades torna o sistema muito mais moroso, ou seja, demora a se registrar um produto no Brasil. Sim. Os alimentos orgânicos, eles são mais seguros e nutritivos do que os alimentos convencionais? Depende. Depende De quem vai estar trabalhando. Para mim, né, não é porque ele é orgânico que ele é mais seguro. Certo? Porque eu posso ter um produto orgânico, por exemplo, usando de insumos, uma calda sulfocálcica, por exemplo, que é permitido ser orgânico, né? Ao meu ver, eu não utilizo disso no meu sistema de produção, né? Mas existem vários. Uma calda de fumo, por exemplo, né? Pode trazer um processo de contaminação, né? Então, um produto orgânico, ele tem que passar primeiro por uma postura ética de quem está produzindo, né? Se não tiver uma postura ética, a gente vai simplesmente trocar insumo. A agricultura orgânica não é troca de insumo, né? Aí eu estou com isso, então no sistema convencional eu uso isso. O que eu uso no sistema orgânico? Não é assim que funciona, né? Primeiro a necessidade de você ter um entendimento, primeiro a necessidade de você entender a complexidade que tem por trás do sistema de produção, que envolve o ser humano que está por trás, que envolve as questões ambientais, que envolve as questões sociais, que envolve a questão de mercado, né? Então há a necessidade de você ter um entendimento muito mais complexo do que simplesmente um agricultor. Ao meu ver, você perguntando, fazendo essa pergunta, para mim a agricultura orgânica está morta, né, hoje no Brasil, né?
Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas estão buscando migrar para esse sistema simplesmente pelo viés econômico. Isso é uma minimização do que é o sistema agroecológico, ou o sistema de base orgânica, né? Então, se nós entendemos a agricultura orgânica só por esse princípio, eu posso caracterizar a agricultura orgânica como sendo morta. Porque buscar só por esse viés não é a melhor coisa, né? Por quê? Porque eu posso tornar aquilo inseguro, né? Estou numa produção, por exemplo, de tomate, entrou uma doença, uma bactéria, e aí eu mudei pelo viés econômico. Como é que eu faço? Eu não sei porque eu não tenho a complexidade da coisa. Eu não tenho postura ética, não é? E aí eu vou e jogo alguma coisa. Ele é orgânico, ele é certificado, ele tem um selo, mas quem garante que aquilo não foi utilizado nada, né? Então não dá para dizer que é seguro, né? Dá para dizer se é seguro se você conhece quem está produzindo, se você conhece os agricultores que estão envolvidos dentro daquele sistema. Se não, né, eu acho muito temeroso caracterizar o sistema orgânico como sendo um sistema seguro, né, para quem está consumindo. Então o selo ele não é 100% confiável, é isso? Não, o selo hoje é uma questão regimental, é uma questão de legislação, né? Agora, o que está por trás são seres humanos, né? E aí, se a gente vincula a seguridade da coisa, né, ao ser humano, porque é ele que vai montar o sistema produtivo, o selo, né, garante a ele que ele está produzindo, que é orgânico, que ele tem um selo. Agora, o que está por trás vai saber, né? Então, não é permitido, por exemplo, utilizar-se de nada que deriva de transgênico, né? Você não pode usar nada de transgênico, né? Então eu estou numa produção de galinha orgânica, me faltou o milho convencional, o milho crioulo ou o milho tradicional, o milho convencional, né? Aí eu tenho só milho transgênico no mercado, eu preciso bater minha ração, eu vou deixar de usar, né? Como é que se faz um processo desse? Né? Como é que você tem o entendimento que aquela galinha, né, mesmo ela tendo a certificação, o que aconteceu com aquele sistema? Por isso hoje tem a rastreabilidade, né? Mesmo o sistema convencional hoje eles estão sendo rastreáveis, né? E o sistema orgânico, existem vários processos de certificação do sistema orgânico, não é a certificação por auditoria, é uma processo de certificação, mas a gente tem a certificação participativa, né? Onde é um produtor fiscalizando o outro, né? E aí sim, quando a gente tem a certificação por participativa, né, como é um certificando o outro, se alguém mijar fora do perigo, se alguém fizer alguma coisa fora do que é permitido, esse vai denunciar e ele não vai mais poder estar dentro daquele sistema. Dentro de uma associação, por exemplo, não é? A gente teve um caso agora recente de uma associação de produção de produtores orgânicos, de café orgânico, que foi colocado um lote de café convencional no meio, né? Qual foi a tomada de decisão que a associação fez? Ele foi retirado da associação, sem defesa, sem nada, né? Porque foi comprovado, ele não tinha o que defender, né? Porque a partir do momento que alguém faz isso, ele está denegrindo toda uma sistemática, né? Então eu acredito que a postura ética é a principal chave e a mais importante para quem quer, né, estar dentro desse movimento. Nutricionalmente, né, tem algum embasamento científico que comprove ou que prove que algum alimento orgânico ele é mais nutritivo que o convencional? Tem trabalhos publicados, né, mostrando maior teor de vitamina, né, vitamina C, por exemplo, maior teor, né, de ácidos, né, dentro da planta, maior teor de mais matéria seca, se a planta tem mais matéria seca. Hoje a gente tem no sistema de soja orgânica, né, o que vende na soja hoje é teor de proteína, né? E a soja orgânica tem que se demonstrar com maior teor de proteína
do que uma soja convencional, né? Então, se a planta está com maior teor de proteína, significa que ela fez uma maior absorção, né? Se ela fez uma maior absorção, significa que ela vai ser mais nutritiva para quem vai se alimentar desse tipo de soja, por exemplo, né? Então, há vários trabalhos já mostrando. E a densidade é massa sobre volume, né? Então, eu encho mais um saco de 60 quilos, né, com soja orgânica do que com uma soja convencional, né? Soja, uma soja convencional, uma soja orgânica, uma soja transgênica, uma soja orgânica. Eu vou encher mais, né, porque tem mais peso, vai pesar mais porque fez maior absorção. Né? Então já tem muitos trabalhos que apontam isso, né, que é mais nutritivo sim. Né? Além do sabor, né, que é diferenciado quando a gente come, né, um produto oriundo após colheita é maior, né? Então tem trabalhos também que apontam que o pós-colheita, né, se dá em maior longevidade, né? Então demora mais tempo para a planta oxidar, para a planta se degradar, né, quando ela é trabalhada no sistema orgânico. Mais seguridade alimentar, né? E quanto aos agrotóxicos? É só lavar bem os alimentos que os resíduos de agrotóxicos são retirados? Não necessariamente. A gente tem que entender que a gente tem vários tipos de ação de agrotóxico, né? A gente tem um agrotóxico que é de contato, né? A gente tem um agrotóxico agindo de forma fisiológica na planta, né? E se você aplica um agrotóxico que ele age de maneira fisiológica ao longo da planta, não necessariamente você lavar esse alimento vai estar descontaminando, né? Agora, se o produto, o agrotóxico, ele tem uma ação de contato ali direto, né? Ele não entra no sistema fisiológico da planta, logicamente que se você fizer uma lavagem bem feita, você vai estar tirando o resíduo, né? O resíduo, porque fisiologicamente a planta pode estar absorvendo essas moléculas de agrotóxico também. Então, não é seguro falar que você lavou os alimentos, você retirou o agrotóxico do alimento. Sim. Porque a população, em geral, ela não tem restrições quanto ao uso da biotecnologia na medicina, por exemplo, e na indústria farmacêutica, mas sim quando se trata da produção de alimentos. Queria a opinião de ambos. Isso a gente deve entender o seguinte: a dose, né, ela está diretamente relacionada com a capacidade, com o efeito do produto. Né? Então, quando você fala de um medicamento, você está utilizando pequenas doses daquele princípio ativo. Né? Além do mais, você está no momento que você está utilizando aquele produto. Quando você fala de agrotóxico, apesar de que você alimenta em uma quantidade maior de produto, né? Você pode estar ingerindo ao longo do tempo, né, uma maior parcela de moléculas químicas, né? Em contrapartida, no medicamento você usa por um curto período de tempo, por exemplo, né? Além da dose. Então a gente tem que entender que essa quantidade de produto, né, de agrotóxicos sendo usado de forma frequente, ela se torna uma maior quantidade dentro do organismo. Vai se acumulando. Vai se acumulando. Né? Além do que a gente tem produtos, né, agrotóxicos que são bioacumulativos também. Sim. Bom, dentro do cenário atual, né, o que se fala em agrotóxico hoje, né, lembra-se de várias liberações que estão tendo nos últimos tempos, né, de moléculas, inclusive, que tinham sido já banidas e que voltam ao cenário, né, nacional. Né. E aí você tem um senso comum, né, que assiste, que não tem uma formação técnica sobre aquilo, que de repente ela está dentro daquele contexto que ela entende que aquilo é ruim, que a própria palavra agrotóxico, né, que é o que a legislação regulamenta como certo de se caracterizar, não é defensivo, é agrotóxico, né?
a própria palavra já remete a alguma coisa que não é bem-vinda, né? Sim. Então, eu acredito que seja por esse caminho, né, que as pessoas têm visto, a mídia tem mostrado, né, o que de certa forma é verdade, né? Várias pessoas que estão dentro de um cluster, dentro de uma região, produtores, né, que de repente vai e aumenta um alto índice de suicídio, né, de infertilidades de homens, né, que estão dentro daquele lugar que usa muito agrotóxico para aquele, né? Então isso vai caindo de certa forma na mídia, vai sendo mostrado, né? E a medicina hoje também, né, com o próprio advento das pessoas buscando saudabilidade, né? As pessoas querem ser mais saudáveis, né? E quando a gente fala em saudável, você comer um produto que não seja, né, minimamente orgânico, né, que advenha do sistema convencional, né? Hoje a gente está aumentando demais o número de veganos, o número de pessoas que estão, né, buscando o alimento natural, que são veganos, que são vegetarianos, né? No primeiro momento, essa pessoa começa a comer um produto que não, né, um vegetal que vem de um lugar que ele não sabe. No segundo momento, ele já não aceita mais aquilo, né? Então, ele vai buscar, né, um pacote, e isso é importante dizer, não é porque não é orgânico que não tem a tecnologia, né? A gente tem desenvolvimento de máquinas, tem desenvolvimento, né, de equipamentos, né? Eu me utilizo de vários equipamentos que nem muito agrônomos, né, que trabalham na área têm, né? Medidores que medem na hora, né, teor disso, teor daquilo, porque em função do teor disso, em função do teor daquilo, eu sei se aquela planta vai adoecer ou não, né? Então a tecnologia é muito bem-vinda, inclusive no sistema orgânico, né? Aquela lógica que se tinha que o sistema orgânico é rupestre, né? Desenvolvido sem tecnologia nenhuma, isso não existe mais, né? A gente conhece fazendas de mais de 1.000 hectares que produzem sistema orgânico. É impossível se produzir sem a biotecnologia, né? Materiais, o híbrido, por exemplo, ele é permitido em sistema orgânico de produção, né? Então, essa lógica, né, que as pessoas têm, quando a gente fala em biotecnologia, a gente pensa muito, né, do lado da agrotóxica, né? Mas a biotecnologia envolvendo produção de variedades, né, cultivares, que sejam adaptadas ao sistema orgânico, como é que a gente pode negar isso, né? Sim. As empresas de sementes hoje têm se debruçado a isso, né? Que a própria legislação vai chegar um momento que não vai permitir mais que se use sementes do sistema convencional ou mudas que vêm do sistema convencional. Então aí entra tecnologia, né, específica para um sistema de base agroecológica, né? Então eu acho que quando você faz essa pergunta, tanto eu e o Cleis colocamos muito em cima dessa questão da biotecnologia voltada para laboratórios, né? Aí a gente tem essa questão do porquê que se nega isso, mas há de se pontuar aqui, né, nesse vídeo, que a biotecnologia é extremamente importante, né, para a produção do sistema de base agroecológica, que é onde a gente trabalha, onde a gente vive. É interessante que agrotóxico é uma palavra pesada, né? E o objetivo, né, quando se criou a lei de agrotóxicos no Brasil, falar a palavra agrotóxico justamente para causar impacto mesmo, né? Porque trata-se de produtos que são tóxicos aos seres humanos. Então, os seres humanos deveriam trabalhar uma única responsabilidade sobre esse método de controle, em cima desse método de controle. Isso que a gente tem percebido ao longo dos tempos é um certo descaso com relação aos agrotóxicos. Com todos os problemas que a gente vem enfrentando hoje... É culpa do técnico mesmo. Justamente. Uma falta de um acompanhamento técnico específico, um conhecimento, né? Não basta ser técnico de título, mas tem que ser técnico de conhecimento, né? Questão ética fundamental no técnico, né? E a sociedade, ela vem clamando por isso nos últimos tempos, né? Essa repercussão da sociedade está se manifestando dia após dia, ou seja, a procura de alimentos mais saudáveis, tem feito com que o agricultor, né, ele procure métodos de
produção mais saudáveis, como por exemplo o professor Roberto falou, que é o sistema de controle biológico. Né? Então ele tem que fazer isso porque a sociedade está clamando por isso. Né? Então eu vejo que a sociedade ela tem que procurar por um produto saudável. Ela tem que cada vez mais procurar. E não simplesmente falar, não tem solução, né, para o nosso sistema de produção. Sim, tem solução. O que acontece é que quando você trabalha com um sistema, por exemplo, que você vai utilizar de bactérias, de fungos para fazer o controle de pragas e doenças, esse sistema ele é muito mais trabalhoso. Né? Ele exige maior capacitação do técnico, ele exige maior empenho dessas pessoas envolvidas. Né? Então, como que se produz isso? Por que se produz um alimento mais saudável? Porque o mercado está exigindo. Então, enquanto estivermos pacatos diante da situação, nada vai mudar. Então, é o pedido da sociedade que vai fazer com que haja mudanças no sistema de produção. As pessoas estão mais conscientes para se alimentar e muitas delas até produzindo o próprio alimento. Né? Elas têm que se tornar mais conscientes, elas têm que buscar qualidade, né? E isso vai causar a transformação do agricultor em si. E é isso que a gente espera da transformação do agricultor. A gente fica encerrando por aqui hoje, agradece